O inverno em Nova York não era apenas uma estação, era um estado de espírito que envolvia a cidade em um manto de cinza e promessas congeladas. Em meados de dezembro, os flocos de neve começavam a cair sobre o Brooklyn, cobrindo as escadarias de tijolos vermelhos onde, 20 anos atrás, dois meninos juraram que nunca se esqueceriam. Ethan e Liam tinham 12 anos quando o mundo deles se partiu ao meio. Ethan, com seus olhos sempre curiosos e uma câmera velha pendurada no pescoço, teve que seguir os pais para Londres. Liam, um menino do sorriso fácil e mãos sujas de tinta, ficou para trás, guardando um segredo que o tempo tentaria apagar. O adeus na estação de metrô da Rua 7 foi banhado por lágrimas infantis e a promessa van de cartas que, com o passar dos anos e a mudança de endereços, pararam de chegar. Agora, aos 32 anos, Liam trabalhava em uma pequena galeria de arte em Chelsea. Ele se tornara um homem solitário, que encontrava conforto no silêncio das pinturas e no café amargo das manhãs nubladas. Ele nunca saiu de Nova York. A cidade era seu labirinto e sua prisão. Por outro lado, Ethan retornava à metrópole como um fotógrafo renomado, cujas imagens de guerra e sofrimento haviam dado a ele fama, mas tirado dele a paz. Ele andava pelas ruas de Manhattan com uma sensação de estranhamento, como se as calçadas tivessem mudado de idioma enquanto ele estava fora. O destino, no entanto, é um mestre nas artes das coincidências. Era uma terça-feira chuvosa quando a galeria onde Liam trabalhava decidiu organizar uma exposição de última hora. O tema era fragmentos de memória. Liam estava organizando os quadros quando o sino da porta tocou. O vento frio entrou, trazendo consigo o cheiro de asfalto molhado e um estranho vestindo um sobretudo escuro. O homem parou diante de uma tela específica, uma pintura que Liam fizera anos atrás, retratando duas sombras sentadas em um telhado sob a luz do luar. Essa obra não está à venda. É uma peça particular da coleção. O homem não se virou imediatamente. Ele inclinou a cabeça, observando os detalhes das pinceladas, a forma como a luz parecia lutar contra a escuridão no quadro. Quando ele finalmente se virou, o coração de Liam falhou uma batida. As feições eram mais maduras, a mandíbula mais marcada, e os olhos carregavam um cansaço que não existia na infância, mas o brilho era inconfundível. Eu reconheceria esse traço em qualquer lugar do mundo, Liam. O silêncio que se seguiu foi denso. Era o som de 2 décadas desmoronando em um único segundo. Liam sentiu as mãos tremerem e as escondeu nos bolsos do avental. Ele queria gritar, queria abraçá-lo, mas a mágoa do silêncio de anos era uma barreira invisível. Ethan? O que você está fazendo aqui? Como me encontrou, eu não encontrei. Eu só entrei para fugir da chuva. Eu juro. Eu cheguei ontem de Londres. Eu ia te procurar, mas não sabia por onde começar. Nova York é grande demais para quem perdeu o mapa do tesouro. Eles caminharam até um café próximo, um lugar pequeno e escondido do barulho das avenidas principais. A fumaça dos copos de papel subia entre eles como uma cortina de neblina. O clima de Cadrama era evidente, a iluminação quente do local, o som da chuva abafado e o distanciamento respeitoso, mas carregado de tensão emocional. Eu escrevi. No primeiro ano, eu escrevi toda semana. Minha mãe disse que você tinha se mudado. Que as cartas voltaram. Nós nos mudamos para o Queens depois que meu pai perdeu o emprego. Eu esperei no portão da antiga casa por meses, Ethan. Eu achava que você voltaria nas férias. Depois de um tempo, eu entendi que o mundo era vasto e que eu era apenas uma lembrança de infância que não cabia na sua nova vida. Você nunca foi apenas uma lembrança. Olhe para mim, Liam. Eu viajei o mundo inteiro fotografando pessoas, lugares, desastres. E em cada lente que eu olhei, eu buscava aquele tom de azul que só os seus olhos têm quando você está prestes a ter uma ideia para um quadro. Liam desviou o olhar. Ele sentia que se olhasse por tempo demais, desabaria. A vida adulta o ensinara a ser duro, a não esperar por milagres. Mas ali estava Ethan, a personificação de cada desejo de aniversário que ele fizera soprando velas solitárias. Por que agora? Depois de tanto tempo, por que o destino resolveu brincar assim conosco? Eu finalmente tinha aprendido a viver sem sentir o buraco que você deixou. Talvez porque o destino saiba que eu não posso mais carregar esse buraco sozinho. Eu voltei para ficar, Liam. Não tenho mais contratos no exterior, não tenho mais pressa.
Eu só tenho essa câmera e o desejo de fotografar algo que seja real. E a única coisa real que eu já senti foi o que nós tínhamos naquele telhado no Brooklyn. Os dias seguintes foram um borrão de reencontros coreografados pelo acaso. Ethan visitava a galeria todos os dias. Eles caminhavam pelo Central Park, onde as árvores sem folhas pareciam esqueletos guardando segredos antigos. Eles conversavam sobre as lacunas. Ethan contou sobre a solidão de Londres e a pressão para ser bem-sucedido. Liam contou sobre a luta para manter sua arte viva em uma cidade que consome os sonhadores. No entanto, como em todo bom drama, a reconciliação não seria simples. Liam descobriu, através de uma revista de fofocas de arte, que Ethan estava noivo de uma herdeira europeia, uma mulher chamada Claire. A notícia caiu sobre ele como um balde de água gelada. Ele sentiu-se tolo por acreditar que o tempo poderia ser rebobinado tão facilmente. Naquela noite, a neve caía pesada. Liam estava fechando a galeria quando Ethan apareceu, com o rosto vermelho pelo frio. Você deveria estar com ela, Ethan. Eu vi as fotos. Você tem uma vida lá. O que você está fazendo aqui, brincando de nostalgia comigo? Claire é passado, Liam. O noivado terminou meses antes de eu embarcar. A imprensa é lenta, mas o meu coração foi mais rápido. Eu vim para Nova York para fugir de uma vida que não era minha. Eu não estou brincando de nostalgia. Eu estou tentando sobreviver. Sobreviver a quê? Ao fato de que eu passei 20 anos tentando te substituir e falhei miseravelmente. Cada vez que eu tentava amar alguém, eu buscava por você. E agora que eu te encontrei, você está me expulsando como se eu fosse um estranho. Por que dói, Ethan? Dói olhar para você e lembrar do menino que partiu meu coração sem dizer uma palavra final. Você era meu mundo inteiro. E quando você foi embora, o sol parou de brilhar para mim por muito tempo. Eu não sei se consigo abrir essa porta de novo e deixar você entrar para depois ver você partir quando a neve derreter. Ethan deu um passo à frente, quebrando a barreira da distância física. Ele segurou as mãos de Liam, que estavam geladas. Ele as levou aos lábios, soprando ar quente para aquecê-las, um gesto de carinho e desespero que fez Liam soluçar silenciosamente. Eu não vou a lugar nenhum. A neve pode derreter, as estações podem mudar, e os prédios de Nova York podem cair, mas eu não vou soltar sua mão de novo. Eu passei tempo demais no escuro. Deixe-me ser a luz da sua pintura agora. Liam olhou para Ethan, e por um momento, a cidade ao redor deles desapareceu. Não havia táxis buzinando, não havia luzes de neon, não havia o medo do amanhã. Havia apenas dois corações que, contra todas as probabilidades estatísticas, haviam se encontrado no cruzamento exato do tempo e do espaço. No entanto, o destino ainda tinha uma última carta para jogar. Ethan recebeu um telefonema urgente. Seu pai, em Londres, sofrera um colapso cardíaco. Ele precisava partir no primeiro voo da manhã. O pânico se instalou em Liam. Era como se o filme estivesse se repetindo. O mesmo adeus, a mesma estação, o mesmo medo. Eles estavam no aeroporto JFK, o terminal fervilhando de viajantes apressados. Ethan segurava sua mala, o rosto pálido de preocupação e culpa. Eu tenho que ir, Liam. Mas é diferente desta vez. Eu prometo. Eu vou voltar em 2 semanas. É o que você disse da última vez, Ethan. 13 de agosto de 1998. Você disse que voltaria no Natal. Eu era uma criança sem voz na época. Agora eu sou um homem que sabe o que quer. Pegue isso. Ethan entregou a Liam sua câmera profissional, o instrumento que ele usava para ver o mundo. Era o seu bem mais precioso. Se eu não voltar, você fica com a minha visão. Mas eu vou voltar para buscar a câmera e o homem que eu amo. Não me deixe ir sem saber que você acredita em mim. Liam segurou a câmera pesada contra o peito. Ele viu Ethan caminhar em direção ao portão de embarque. A cada passo que Ethan dava, Liam sentia uma parte de si sendo arrancada. Mas desta vez, ele não ficou parado. Ele correu. Ele correu entre os turistas, ignorando os gritos dos seguranças, até alcançar o braço de Ethan. Eu não vou esperar sentado em casa desta vez. Eu vou te esperar aqui, ou em Londres, ou em qualquer lugar. Mas eu não vou deixar o fio se quebrar de novo. Eu te amo, Ethan. Eu sempre te amei, desde as escadarias do Brooklyn. Ethan sorriu, um sorriso que iluminou todo o terminal cinzento.
Ele puxou Leon para um beijo profundo, um beijo que carregava o gosto de 20 anos de saudade e a doçura de um futuro recém-descoberto. As pessoas ao redor pararam por um momento, tocadas pela intensidade daquela cena cinematográfica. Eu volto logo. Espere por mim sob a luz da nossa pintura. 2 semanas se passaram. Nova York foi atingida por uma nevasca histórica que paralisou os aeroportos. Leon passava as noites na galeria, olhando para o quadro das 2 sombras no telhado. A incerteza era um veneno lento. Ele olhava para a câmera de Ethan, revisando as fotos que ele tirara. Havia centenas de fotos de Leon. Leon tomando café, Leon sorrindo para um cliente, Leon distraído olhando a chuva. Ethan o estivera fotografando de longe, capturando sua essência muito antes do encontro oficial na galeria. Ele nunca tinha realmente perdido Leon de vista. Na noite de Natal, o silêncio da galeria foi interrompido pelo som de passos pesados na neve do lado de fora. A porta se abriu com um estrondo. Ethan estava lá, coberto de neve, exausto, mas com um brilho de vitória nos olhos. Ele não disse nada. Ele apenas caminhou até Leon e o envolveu em um abraço que cheirava a liberdade e a casa. Você voltou. Atravessou a tempestade. Eu disse que o destino não era mais o mestre. Eu sou o mestre do meu caminho agora. E meu caminho sempre termina em você. Eles subiram até o telhado do prédio da galeria. A cidade de Nova York se estendia abaixo deles como um oceano de luzes douradas e brancas. O frio era intenso, mas eles não sentiam. Sentados na beirada, exatamente como faziam no Brooklyn quando eram crianças, eles olharam para o horizonte. O fio invisível que os unia não estava mais esticado ou prestes a romper, ele estava finalmente enrolado em seus dedos, um laço inquebrável que nem o tempo, nem a distância, nem o silêncio poderiam destruir novamente. O que você vai pintar agora, Leon? Eu não vou mais pintar sombras, Ethan. Vou pintar o amanhecer. E você vai tirar a foto dele. E ali, sob as estrelas de Manhattan, o amor de infância que se perdera nos labirintos da vida encontrou seu porto seguro. O drama terminara, dando lugar a uma história que estava apenas começando, escrita não pelo acaso, mas pela escolha de 2 corações que se recusaram a esquecer o significado de um primeiro amor.